Cara, eu gosto de brincar falando que a Bicraftsman basicamente para mim representa um filho. É o meu filho que eu tenho aqui na fábrica todo dia. É uma criança que precisa de atenção, né? Como toda empresa. Você precisa ser presente, precisa tocar ali com bastante carinho. Mas basicamente, se fosse personificar isso e dizer o que significa, seria quase como um filho mesmo. Nicolas Batista já nasceu com a alma empreendedora. Fotógrafo de coração e arquiteto por profissão, estendeu seus sonhos com criatividade no mundo masculino da moda em couro. Hoje sua empresa atende não só a clientela brasileira, como também a estrangeira. E tem novidades sazonais para encantar os consumidores. Vamos conhecer essa história? Meu nome é Nicolas Batista, mais conhecido como Nico Batista, né? Sou empreendedor, venho de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e sou quase formado em arquitetura. E no finalzinho da faculdade tive que largar para poder tocar a empresa e tenho 28 anos hoje. Meu negócio se chama Bicraftsman. Então, eu vendo basicamente acessórios em couro, desde mochilas até carteiras, passando por sapatos, enfim, acessórios em couro em geral. Hoje eu atuo no Brasil inteiro e às vezes até fora do Brasil, porque algumas vendas são para fora do país. Eu sou formado ou quase formado em arquitetura, né? Então ali durante a formação acaba que a faculdade ajudou bastante na parte de projeto, né? Onde eu aprendi a dominar alguns softwares, algumas coisas ali que me ajudaram no início da fábrica, principalmente na parte de modelagem. E aí, como no final eu tive que largar para poder tocar a empresa, né? Eu acabei não concluindo, mas sem dúvida somou bastante para minha formação, sim. Quando eu larguei a faculdade, a família recebe sempre com aquela surpresa, né? Todo mundo fica preocupado, você está largando a faculdade e tal, como é que vai ser? O que vai ser do seu futuro? Mas ali eu já tinha plena consciência de que meu futuro estava na minha empresa. Então, a princípio, minha família não apoiou, mas logo em seguida, quando eles viram a coisa dando certo e acontecendo de verdade, eles perceberam que a minha vocação estava, na verdade, na empresa e não ali na arquitetura. E aí, a partir daí, o pessoal começa a apoiar e, enfim, te dá aquele apoio mesmo. Eu decidi trabalhar com acessórios mais voltados para o uso geral e não tanto para fotografia, porque um belo dia eu estava conversando com a minha esposa em casa e a gente tem um grande amigo, um cara sensacional, assim, que é um cara que aprecia o artesanal, ele aprecia a coisa feita à mão, ele tem um senso estético super aprimorado, assim, e ele é um cara que, mesmo podendo comprar grandes grifes, ele prefere comprar coisas artesanais que ele sabe que foram feitas aqui no país. E era aniversário desse cara, a gente debatendo, cara, o que a gente vai dar de presente para esse cara? E aí eu falei, cara, se eu tivesse uma mochila que não fosse para fotógrafo, eu super daria para ele, porque é a cara dele, pela marca, né, pelo branding que a gente construiu, pelo como a gente faz as coisas. Seria a cara dele, eu tenho certeza que ele ia ficar super feliz, mas eu não tenho esse produto. Então, aonde é que a gente vai encontrar esse produto? Sei lá, a gente vai recorrer a uma grande grife? Cara, não tem a cara dele, ele não é tão metida besta, snob, sabe, tipo, esse estereótipo dessas grifes. Mano, então vamos recorrer a que loja? Que loja hoje você tem que atenda um público masculino com qualidade para acessório? Vou melhorar a pergunta. Se você tivesse hoje que comprar uma mochila super bacana, durável, de couro, estilosa, sabe? Tipo, topíssima, para um cara desse tipo, em que loja você iria? E aí foi esse silêncio que reinou. E aí a segunda pergunta veio. Se fosse para uma mulher, cara, eu cito aqui 10 marcas de cabeça que existem no shopping. Não precisa nem na internet. Você vai no shopping físico mesmo e encontra. Você vai ter N empresas de varejo fazendo acessórios bacanas para mulheres, que não necessariamente são grifes. Agora, quando você fala do público masculino, você não tem ninguém explorando esse nicho com qualidade. E foi aí que eu falei, cara, tem uma oportunidade aí, eu acho que a gente pode sim crescer nesse segmento. Eu sempre sonhei em empreender, tipo, desde muito novo, inclusive comecei com um técnico de administração, né, que ajudou também bastante na minha formação. E, enfim, sempre foi um sonho meu. Minha família, meu pai é comerciante, meus tios trabalham também por conta própria, então sempre tive esses exemplos dentro de casa. Então, para mim, sempre foi um sonho mesmo. Antes de começar a empresa, começar a fábrica, eu já tinha cursado administração a nível técnico, né? Então, eu tinha uma noção básica ali de administração de empresas, como é que funcionava a parte contábil e tudo mais. A partir dali, eu busquei algumas assessorias que me auxiliaram na parte prática, quando a empresa saiu do papel. E, sem dúvidas, é muito importante estar
bem acompanhado e bem orientado, né? Principalmente no início da empresa. Na prática, o plano de negócios, para mim, é você colocar no papel ali tudo que você almeja a curto, médio e longo prazo, né? Onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar. Então é importante você ter o plano de negócios e assim, é muito importante você ter, né? E colocar tudo ali certinho para você ter uma direção e saber para onde você está apontando e saber se você está indo, às vezes, para uma direção incorreta e se precisa corrigir a rota, o plano de negócio te indica isso com muita clareza. Eu acho que para o empreendedor fazer um plano de negócios do zero, sozinho, ele precisa ter alguma base. No meu caso, por exemplo, eu já tinha passado por um curso técnico de administração que me auxiliou bastante ali na hora da confecção do plano. Agora, se você não tem essa base, eu acredito que seja mais interessante você terceirizar isso, buscar alguém que tenha uma experiência e possa te auxiliar nesse momento. Eu gosto de brincar falando que a melhor forma de fazer uma pesquisa de mercado é a famosa barriga no balcão, né? Só conversando mesmo com o teu público e com o teu cliente, você vai entender se você está atendendo a expectativa dele e se existe alguma coisa que você possa fazer para curar alguma dor dele. Então eu, por exemplo, colho ali dicas valiosíssimas que às vezes até pivotam um produto que já existe por conta de feedback de cliente. Então você não precisa ter muita grana para ir lá e encomendar uma grande pesquisa de mercado. Conversando com o teu cliente já vai te dar os insights necessários para você corrigir ali o teu produto ou melhorar ou até lançar um novo produto que atenda melhor esse público. Vou te dar 2 exemplos aqui, um exemplo de produto que a gente acabou pivotando e um outro produto que a gente criou a partir de feedbacks de cliente. O primeiro foi a Roadster, que era uma mochila que a princípio era uma mochila urbana, então ela era toda pensada pela segurança, né? Então ela não tinha bolsos externos e ela só tinha uma abertura, que era uma abertura traseira antifurto. E aí quando a gente lança o produto e começa a receber os feedbacks dos clientes, eles começaram a questionar o porquê de não ter bolsos externos que facilitariam ali no dia a dia, né? Às vezes você quer pegar um celular, uma carteira, algo mais rápido, e a mochila era tão vedada e tão antifurto que dificultava até para o próprio usuário. E a gente faz uma releitura desse modelo e lança a Ragna, que basicamente é uma mochila com a mesma estrutura, porém com bolsos externos pensados ali exatamente nas dimensões dos objetos que os clientes traziam para a gente, como celular, carteira, powerbank, por exemplo. E aí isso resolveu um problema que o cliente tinha por conta ali da mochila não ter nenhum bolso externo. O outro foi o projeto da mochila chamada Aria, que era uma mochila pensada ali para clientes que tinham notebooks maiores, 17 polegadas, então a gente pensou uma mochila de forma que ela coubesse isso, mas ao mesmo tempo não podia ser uma mochila que fizesse muito volume e que também tivesse a facilidade de tirar esse notebook fácil para passar no raio-x do aeroporto, por exemplo. Então, todas as dicas que a gente teve ali para começar esse projeto e nortear a execução vieram dos próprios clientes. O mercado de acessórios no Brasil ele está passando por uma mudança muito brusca. Na verdade, o varejo brasileiro está passando por essa mudança. A gente vê que o consumo mudou, né? Tipo, as marcas hoje elas não têm mais aquele sonho de ter uma loja em shopping, por exemplo. Qual é a tua meta de realização? É ter uma loja no shopping tal. Hoje eu vejo que as marcas não estão mais com isso. A internet ela democratizou muito o acesso aos clientes, que eles não estão mais se concentrando ali. E em contrapartida, o consumidor também mudou. Hoje a gente sabe que na internet a gente encontra preços melhores, a gente encontra produtos variados, né, com mais variedade, com mais qualidade do que em lojas físicas, às vezes, que a gente acessa marcas do Brasil inteiro, né? Então, tá tudo muito mais globalizado, tá tudo muito mais democrático. Então, em compensação, fica mais difícil, né? Mas aí, quem se preparou, quem conseguiu construir marca, quem conseguiu construir branding, aí tá nadando de braçada, porque você consegue alcançar muito mais gente. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um mercado mais competitivo, mais complicado, tem uma oportunidade muito grande também para quem realmente está se dedicando a fazer algo bom. Então, hoje eu vejo uma expectativa muito boa, assim, sabe, para o varejo, para o ramo de acessórios e tudo mais. Eu acho que ainda tem bastante espaço para a gente crescer ali dentro. As redes sociais hoje são o coração da BeCraftsman. Basicamente é onde a gente comunica, onde a gente encontra nossos clientes, onde a gente formou nossa comunidade ali. Então tem um papel, assim, primordial dentro do negócio e, sem dúvidas, assim, é uma das principais formas de venda, né, e divulgação do nosso trabalho hoje. Sobre volume de vendas, varia muito assim, do dia, da campanha, da ação, é bem sazonal.
mas por dia a gente recebe em média de 1.000 a 1.200 visitas no site, faz uma média aí de umas 30 a 40 vendas dia. Hoje, além da gestão do negócio, eu cuido também da parte de marketing e é uma das partes que eu mais gosto, mas eu procuro fazer um marketing mais analítico, guiado por indicadores, mais focado em growth. Então, um braço ali do marketing 4.0, né, que a galera fala, que eu gosto bastante. E aí eu começo a pensar, por que não criar modelos que eu consiga usar na rua, sem que as pessoas que estão olhando saibam que eu estou levando dentro. E que ao mesmo tempo essa mochila seja super segura para o meu equipamento, ou seja, revestimento anti-impacto, completamente permeável, com material durável, garantia vitalícia. E por que não fazer isso aqui no meu país, que é onde eu nasci, onde eu cresci, e na minha cidade, que é o Rio de Janeiro. E foi daí que surgiu o primeiro input para criar a marca. Foi de uma necessidade minha, que eu percebi que também era de outros fotógrafos. A princípio, a marca se chamava Nico Batista Couro, né? E como todo negócio que, enfim, quando começa, não começa tão bom e você vai trocando a roda com o carro andando, a gente percebeu que esse nome de fato não era bom. Era um primeiro teste, um primeiro MVP ali. E aí a gente começa uma pesquisa para saber qual nome usar. E eu tenho muito orgulho assim, do sobrenome que eu carrego, Batista, né? Ele tem uma história bacana por trás. Então eu quis muito manter o B. E aí a gente começa a procurar palavras que pudessem transmitir essa essência da marca, a essência artesanal mesmo. E aí surgiu Craftsman, que é uma palavra que tem uma pronúncia um pouquinho peculiar, um pouquinho difícil, enrola um pouquinho a língua, mas que ao mesmo tempo ela tem um peso e ela marca muito. E aí quando a gente colocou o Be Craftsman, fica como se fosse na pronúncia do inglês, né, o seja o artesão, ou seja você o artesão. E aí era uma oportunidade que a gente tinha de trazer o cliente para dentro do negócio desde a escolha do nome. Ou seja, hoje a gente tem uma vertente dentro da empresa onde o cliente pode personalizar o produto. Então ele se sente parte do processo. É como se ele fosse o artesão e estivesse construindo o produto. Então o Be Craftsman começa daí. E os martelinhos que acompanham a marca ali embaixo é porque o martelo ele é uma ferramenta universal que qualquer maker usa, né? Qualquer fazedor de coisas usa, qualquer artesão usa. E aqui na fábrica não podia ser diferente. Você chega aqui na nossa fábrica no Rio, você vai ouvir o barulho de martelo o tempo todo, parece que está em uma obra, mas na verdade são as artesãs batendo, né, as artistas batendo no couro para poder colar as peças para poder costurar. Então é uma ferramenta que a gente usa muito e que de quebra ainda simboliza o trabalho artesanal. No início eu não tinha nenhuma grana, basicamente. Todo o dinheiro que foi investido na empresa, na verdade, foram das vendas que foram reinvestidas e foram fazendo com que a empresa crescesse. Então, o capital inicial que eu tinha na empresa, basicamente, era o que eu vendia como fotógrafo, ou seja, meu próprio dinheiro que eu tinha ali guardado e tal, proveniente da venda de alguns equipamentos que eu fiz na época lá para poder também capitalizar a empresa. E aí a gente pegava tudo que a gente vendia, a gente reinvestia, vendia, reinvestia, vendia e reinvestia. Como na época eu morava com meus pais ainda, eu tinha essa regalia, né? Eu conseguia reinvestir 100% do que entrava no caixa da empresa. E foi legal, porque nesse primeiro momento deu a tração necessária para o negócio ir crescendo mais rápido. Claro que lá na frente, principalmente durante a pandemia ali, a gente precisou recorrer a algumas linhas de crédito para dar mais tração. Mas a princípio não teve nenhum investidor, nenhum capital inicial grande, nem nada do tipo. Foi realmente tijolinho em tijolinho. No início, como não tinha esse capital inicial, não tinha um investidor, não tinha caixa nenhum, basicamente dizendo, e eu estava muito focado em fazer a empresa dar certo, eu trabalhava como fotógrafo e o que eu ganhava como fotógrafo, eu parei de investir na fotografia e comecei a investir na empresa. Então eu ia aportando a cada momento que a gente precisava comprar uma máquina de costura nova, precisava de uma outra máquina de corte nova, coisas desse tipo, ou até para comprar couro, eu ia pegando desse meu caixa de autônomo como fotógrafo e investia dentro da empresa. E isso perdurou por muito tempo, até que a empresa se tornou maior do que o meu trabalho como fotógrafo, eu larguei a fotografia e fiquei integralmente na empresa.
Quem empreende sempre vai trabalhar mais do que acha que trabalharia no início, né? Empreender é você se manter em movimento. E por mais que boa parte do tempo a gente não esteja fazendo um trabalho braçal, ou no início a gente está sempre fazendo um trabalho braçal também muito, né? Mas em determinado momento você chega no trabalho intelectual, mas você está 100% do seu tempo pensando no negócio. E isso também é trabalhar. Então, às vezes, não é raro eu sonhar com uma solução, por exemplo, de tão pilhado que a gente fica com o negócio. Então, eu durmo pensando no problema e acordo pensando no problema. Então, é 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando. Então, não tem vida fácil, não adianta pensar que vai trabalhar menos do que se estivesse na CLT, porque isso não é uma realidade. A responsabilidade é muito maior e a dedicação, em contrapartida, também é muito maior. Tem que ser muito maior. Então não existe essa de, vou empreender porque eu quero trabalhar menos, ou vou empreender porque eu quero diminuir minha carga horária de trabalho. Cara, então empreender não é para você, porque realmente demanda muito. Você começar um negócio do zero, levantar isso e fazer com que ele seja sustentável, demanda muito tempo e muito trabalho. É muito importante que você treine muito bem a sua equipe, porque na sua ausência eles precisam agir da forma como você planeja. Isso serve para todas as áreas da empresa. Se você fala em produção, você precisa que a produção continue rodando quando você se ausentar, porque a gente não consegue estar no negócio 24 horas por dia, fisicamente, né? E também não consegue estar em todas as pontas. Então você precisa ter um bom treinamento, um bom playbook, como eu gosto de chamar aqui, para que todo mundo haja da forma como tem que agir, mesmo na sua ausência. E assim, não pense que é uma coisa fácil. Essa é uma das partes mais difíceis da gestão de uma empresa, eu acho. Você, primeiro, escolher boas pessoas e depois treinar bem essas pessoas e manter essas pessoas motivadas. Mas, sem dúvida, é de suma importância o treinamento dessa galera que está entrando na empresa agora. Hoje trabalham com a gente diretamente 13 colaboradores e se você contar indiretamente entre agências de marketing, né, agências de performance, produção de conteúdo, assessoria contábil e tudo mais, a gente vai para casa de uns 30 colaboradores externos, que não trabalham necessariamente presencialmente aqui na fábrica. Então, somando aí todo mundo, dá quase 50 pessoas, 40 e poucas pessoas. A parte de precificação de produto é uma das frentes mais importantes do negócio para mim, assim. Tanto para auxiliar na parte de marketing, quanto para fazer com que traga a receita que você espera em cima daquele produto específico. Então, assim, eu gosto de considerar alguns pontos em cada produto, como, por exemplo, o custo de produção, também o quanto de marketing eu vou gastar em cima desse produto e o público que esse produto vai ser direcionado. Porque ter muito bem definido o teu público e o teu nicho também vai afetar diretamente no quanto você pode cobrar por aquele produto. Então, se você segmenta para um público A, B, você vai vender por um valor. Se você quer vender para o público C, D, você vai vender por outro valor. E aí você define as quantidades daquele produto que você quer vender dentro desse valor pré-estipulado. Se você vender por mais, você vai vender menos quantidade. Se você vender por menos, você vai precisar vender por mais quantidade. E assim você vai buscando o equilíbrio ali para poder precificar. Mas resumindo tudo e entregando aqui o segredo, é mais sobre segmentação de público do que sobre precificação. Se você consegue criar um branding bom para sua marca, que comunique a sua essência e o seu diferencial para o seu público específico e segmenta muito bem esse público nas categorias, por exemplo, A e B, como a gente faz, você não vai ter problema com precificação. Você pode vender o teu produto por um valor justo que seu público vai estar disposto a pagar, porque ele entende qual é a essência da marca e entende seu diferencial. Então, hoje a nossa logística funciona via correios. A gente também tem alguns convênios com algumas transportadoras, como o Jadlog, por exemplo, o Cangu, que eles fazem a coleta direto na fábrica e já distribuem para o cliente. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, entregar nas capitais, estou falando de São Paulo, Espírito Santo, BH, em um dia útil, por exemplo, que atrai muitos novos clientes, porque a galera que compra na internet, eles querem receber logo. Então, hoje a nossa logística é feita dessa forma. Cara, o medo do negócio se tornar grande demais e você não conseguir gerir, ele é constante na vida do empreendedor também. Mas eu acho que a gente tem que procurar se calçar, né? Sempre procurar montar uma equipe bacana que possa te dar um suporte para apoiar esse crescimento. É como uma construção. Primeiro você começa ali pela fundação, depois você vai subindo os andares.
Então, quando você vai formatando essa equipe e escolhendo as pessoas certas, fica mais tranquilo, te dá uma paz de espírito para você poder crescer. Teve um episódio recente da empresa que foi a participação do Shark Tank Brasil, que trouxe uma coisa muito nova para a gente, que eram os investidores, dinheiro injetado na empresa e a gente tendo que apresentar resultados, né, apresentar crescimento, apresentar performance. E isso assusta em um primeiro momento, mas a gente tem que ter coragem e ir para cima, sabe? E foi o que a gente fez. Então hoje a gente está colhendo os frutos aí já dessa parceria, dessa injeção de caixa na empresa, né, esse investimento. E muito do know-how dos investidores também foi bem importante para essa fase nova da gente crescer e expandir. Então, sim, sempre dá um frio na barriga, não dá para dizer que não, quando as coisas começam a tomar uma proporção muito grande. Você olha para trás e pensa, cara, um ano atrás onde eu estava, olha onde eu estou agora. Isso é muito bacana, dá um frio na barriga sim, não tem como dizer que não dá, mas faz parte da jornada, né? Eu acho que a gente tem que buscar se preparar para quando a oportunidade chega. E quando a oportunidade chegar, a gente tem que abraçar com frio na barriga ou sem frio na barriga. Para mim, o maior desafio em gerir um negócio como a Be Craftsman são as pessoas. Eu acho que você conseguir escolher as pessoas certas, gerir as pessoas da maneira correta e manter essas pessoas satisfeitas é um verdadeiro equilíbrio de pratos ali, sabe? Aquela imagem é você o tempo todo estar buscando equilíbrio entre todo mundo. Então, para mim, o maior desafio tem sido esse. Cara, lá no início eu tomei uma decisão equivocada que quase custou o fim da empresa, que foi errar na escolha da minha assessoria contábil. Eu acabei escolhendo um escritório que não tinha capacidade técnica de atender a minha demanda, que vinha crescendo, e esses caras começaram a complicar a contabilidade da empresa de tal forma que a gente quase decretou o fim dela. Então, assim, a dica que eu dou eu sei que no início a gente está muito animado em criar produto, em captar novos clientes, em vender, sabe, em criar um site bacana e tudo mais, mas tenha atenção também à parte burocrática da empresa como a parte contábil, porque isso que vai definir se você vai crescer de forma sustentável e saudável ou não, se lá na frente você vai ter um big problema para voltar resolvendo e que às vezes você nem consegue resolver. Então, quando você começa certo, é muito mais fácil, porque você já vai começar com tudo moldado ali e depois é só escalonar. Então, assim, esse foi um erro crucial que se eu pudesse voltar atrás, mesmo que me custasse um pouco mais caro, que eu investisse um pouco mais nisso, eu não teria contratado esse escritório e teria buscado um escritório mais capacitado, com certeza. Os planos para o futuro são bem audaciosos, sim. A gente tem um plano de expansão bem agressivo. A ideia é que já no ano que vem a gente comece para outras cidades e que num futuro bem próximo para fora do país, que a gente tenha centros de distribuições a princípio no exterior, em alguns países como Portugal, Espanha, que são países que já consomem muito dos nossos produtos e que a gente vê uma demanda reprimida lá para poder explorar e, quiçá, um pouco mais para o futuro, lojas físicas fora do país também. Então a gente tem um plano bem ousado de expansão e acredito que quem acompanhar aí vai poder ver isso acontecendo nos próximos meses aí. Bom, os três motivos que eu te dou para empreender seriam, primeiro, é muito gratificante você ver algo que começou do zero, praticamente sem caixa ali, e realmente com muito esforço isso vai saindo do chão e daqui a pouco está voando muito alto. Então, quando você olha para trás e vê onde você chegou, é muito gratificante profissionalmente falando. Segundo motivo é que a maior forma de ascensão que existe no nosso país é o empreendedorismo. Então, se você vem de uma realidade de talvez ser um pouco mais desprovido, a única forma que você tem de ascender, ou a maior forma que você tem de ascender, seria através do empreendedorismo. E a terceira e quarta é a possibilidade de lidar com as mais diversas pessoas. Isso é muito legal e acrescenta muito no que a gente é como pessoa. Então, a gente lida com fornecedor, a gente lida com cliente, a gente lida com colaborador, e isso vai agregando. Cada pessoa que chega agrega um pouquinho, e quando você vê, você está com uma pluralidade muito grande ali de características de cada pessoa que você conviveu. Então, é um ambiente muito rico para você crescer pessoalmente.